Vamos agora acompanhar a terceira parte de nossa entrevista com Cláudio Miller, que participou do Rally Mundial. O Rally Mundial, o World Cup Rally, foi criado pela Royal Automobile Club de Londres em 1970, com o objetivo de ser a competição automobilística mais difícil do mundo. Criado para ser corrido a cada 4 anos, o Rally Mundial teve uma duração de apenas 2 edições, já que no Rally de 74, 9 participantes perderam a vida. Entre os 22 carros que sobreviveram à competição, se encontrava uma Brasília, representando o nosso país, com o navegador Carlos Vidovec e o piloto Cláudio Miller. Agora, no Curva do S, Cláudio Miller fala um pouco desta competição épica. Eu tive muita sorte porque rebentou pela trepidação, a ação dos ventos propicia a formação de umas costeletas de areia e isso entra, quando o carro passa ali em cima, a suspensão entra numa ressonância tal que rompem amortecedores, rompem borrachas de amortecedores e destrói o carro. Tanto que essa trepidação rompeu o tanque de combustível, o apoio do tanque de combustível e vazou e eu perdi muita gasolina. E tive que invadir um local que é fechado no deserto, que se chama Bomb Zone, onde foi feito o teste da bomba atômica francesa no deserto do Saara. E lá existe um armamento bélico fechado, as 7 chaves, com fardos de arame farpado e essa coisa toda, para evitar o acesso. Pois não é que eu consegui chegar lá dentro desse negócio pelo desespero de ficar naquele inferno quente sem combustível, eu entrei ignorantemente e me permitiram entrar, não sei como. Eu tinha uma cancela e eu meti o carro lá para dentro e veio um beduíno com uma metralhadora, me parou e eu falei num parco francês com ele que eu precisava essence, gasolina. E ele disse que não tinha problema. Eu troquei essa gasolina com alguns botões que a gente tinha recomendação, já que essa gente é fácil de negociar, tipo índio, né? E dei para ele alguns botões e ele me cedeu gasolina de 140 octanas e depois de pequenos problemas por ter mangueiras de borracha ainda na época que derreteram com esse forte combustível, ele me ajudou outra vez e eu consegui contornar o problema e consegui chegar em Tamaracé, uma pequena cidadezinha onde reencontrei com o grupo e, por incrível que pareça, eu tirei o câmbio do meu carro, consegui um pequeno avião e mandei para Argela, a 2.500 km de distância, que é a capital da Argélia, para que ele fosse consertado lá e fiquei como o único ocidental nessa pequena cidade. A competição seguiu em frente e eu fiquei sozinho esperando o meu câmbio até que ele pudesse voltar consertado. E numa noite dessas, uma lua enorme, maravilhosa, eu estava escrevendo o meu diário e chega na janela daquilo que era para ser o quarto, mas tinham 30 pessoas, 30 nigerianos refugiados da guerra da Nigéria, dormindo dentro do meu quarto, com redes que se entrelaçavam umas e outras, e eu não conseguia ficar à vontade. Eu estava escrevendo o meu diário, quando chega do lado de fora da janela um beduíno perguntando se eu queria conhecer um lugar sagrado do deserto. Olha, isso é no mínimo uma coisa inusitada, porque eu estava numa competição com o foco totalmente voltado para essa competição e nunca me passou pela cabeça de que desejasse conhecer um lugar sagrado, porque eu era um ateu, não acreditava em absolutamente nada que não a superstição. E por que aceitar um convite desse? Não obstante, eu não disse que não. E às 7 horas da manhã ele estava na frente com o Jeep Land Rover e me levou para conhecer o lugar sagrado do deserto, que se chama Montanha de Hogar. Isso fica a 200 e poucos quilômetros de distância de onde eu estava. E essa montanha tem 2.000 e poucos metros de altitude, considerando-se que o Saara é um altiplano e já está a 1.000 metros acima do nível do mar. Então nós subimos 600, 700 metros de altitude com o Jeep e aí o resto nós subimos a pé. E lá em cima bastante frio, muito vento, e eu fui surpreendido porque eu encontrei 2 eremitas franceses que habitavam esse pequeno local
que era nada mais, nada menos que uma capela, há mais de 10 anos isolados do mundo, rezando em revezamento pelos povos perdidos do Saara. Povos perdidos do Saara significa que houveram populações inteiras que habitaram esses locais e que simplesmente desapareceram sem deixar vestígio nenhum. Existem os locais onde essa gente viveu, mas não existem vestígios deles, que não os das moradias. E esses dois eremitas se propuseram a doar a sua vida em orações para essa gente que eventualmente está em algum lugar, alguma janela do mundo, é o que eles dizem. Eu fiquei tão impressionado diante da grandeza desses dois homens, se é que se pode chamar isso de homens, eles são na realidade uns anjos, que eu me comovi e não aguentei, comecei a chorar e tentei, de vergonha, me senti tão pequeno diante da grandeza deles que eu me refugiei dentro de uma pequena capela que eles utilizavam para suas orações. Além de terem construído uma espécie de rosa dos ventos em pedras no chão e buscavam nessa rosa dos ventos a orientação para emanar suas orações para esses povos. Me refugiei lá dentro dessa capela, sentei numa pedra e chorei bastante e de repente me passou um filme na cabeça daquilo que tinha sido até então a minha vida, o que eu tinha feito, as coisas positivas e quantas coisas negativas, o que eu tinha feito como homem, como cidadão, como pai, como filho. E desse filme me brotou, como se fosse uma reconciliação para comigo mesmo, me brotou uma oração e eu não sabia rezar um Pai Nosso nem uma Ave Maria, pelo menos não estava na minha biblioteca, né? Mas me brotou uma oração no sentido de buscar uma reconciliação para comigo mesmo e buscar uma oportunidade de sair vivo dali. Foi quando eu vi um enorme de um crucifixo na minha frente e eu encontrei nesse crucifixo a chance da minha salvação. E eu, sem saber me comunicar com essa imagem que eu agora descobria, eu disse: seja lá quem tu és, me dá essa oportunidade, me deixa sair daqui e eu te prometo que doravante eu serei um outro homem. E tenho a impressão que isso funcionou e eu tenho seguido à risca essa orientação desde então, já fazem 36 anos. Por incrível que pareça, bastou que eu descesse da montanha. Quando eu fui me despedir dos eremitas, emocionado outra vez, ele disse: esquece, me bateu nas costas, eu estou acostumado a esse tipo de reencontro ou de encontro. E ao voltar para o meu aposento, eis que naquela tarde chega o avião de Argel de 2.500 quilômetros com o meu câmbio. Eu montei esse câmbio e naquela mesma noite eu consegui sair de Tamaracela. Logo após o intervalo, conhecemos a Metalmoro, que fabrica carros de competição no Brasil.